Plateia quer A plateia daqui? Manda ver aí, vou dar uma altinha aqui, Felipe. Bota lá. Nossa, a plateia não fizer pergunta. Nossa plateia aqui quer fazer pergunta. Olha lá, tem pergunta. E quando a gente está falando de proteínas alternativas e menos pegada de carbono e tal, tem na minha cabeça, quando eu conversei também, insetos, né? Então, um tipo de inseto. Só que inseto passa por um ponto cultural, onde a gente come com os olhos, como vocês estão falando, e não fica uma coisa tão vistosa. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que hoje também há um certo preconceito contra a proteína alternativa ativada, né? Pela população entender direito o que é. Então, vocês acham que é mais fácil vencer esse medo do laboratório do que do inseto? Eu vou te responder essa pergunta com um background histórico. Eu não estava vivo nessa época, talvez a Luciana ou o Miguel poderiam falar. Não estou chamando vocês de velho. Mas quando a ovelha Dolly aconteceu, eu não estava vivo. Quando não sei. Tava vivo. Sim. O genoma sequenciado também. O genoma sequenciado em 2001, foi não? 2003. Eu tava vivo. Ué, mas estava vivo. Eu não nasci em 99, sou novo. Foi quase. Ou inseminação artificial também. Então, acho que todas essas grandes novas tecnologias, elas causam algum tipo de estranhamento que, quando embasado na ciência, e acho que as pessoas têm fé na ciência no final das contas, quando não tem, chega uma situação que faz as pessoas ter, que foi o caso da Covid, por exemplo, agora a aceitação da vacina é muito alta, eu acho que, assim, as pessoas compram a ideia. Agora, a proteína de inseto, eu acho que o seu argumento cultural é bom, mas também ele é bom para o contrário, porque assim, se a gente for usar o argumento cultural, a gente pode usar isso na Ásia. Então, você tem vários países do Sudeste Asiático que se alimentam de proteínas a partir de inseto. Ou seja, poderia ser um mercado, nem que seja uma empresa ocidental, para vender, tendo um foco no mercado asiático. O problema do inseto, pelo menos de acordo com, assim, comparando o GFI, a gente sempre pega o GFI como referência, porque o GFI, assim, realmente é uma referência para essa área de proteínas alternativas. A gente não estaria em nenhum lugar se não fosse o GFI hoje. O All Protein Project é do GFI, os projetos que fomentaram Luciana e Érica são do GFI, então, assim, o GFI ele é muito propositor nisso. E, assim, de acordo com o GFI, os insetos, assim, primeiro que é uma fonte animal, um adendo a mais que eu aprendi na aula de zoologia com a Lica, que vocês tiveram. Não se sabe se ele sente dor ou não. Então, tem muito estudo tentando entender se inseto sente dor ou não, ou seja, no foco do bem-estar animal ainda é controverso, mas você ainda tem vários problemas se você pensar que insetos são vetores, potenciais vetores de doença. Então, assim, pensando talvez no escape de um inseto numa fazenda de insetos, poderia ser problemático. Se barata sente ou não sente dor, eu acho que o povo não tá muito aí. Sabe que mas não a muito gente não está falando de barata, a gente está falando de o que é? Muito cosmético. Eu ia... Bom, não, você pensa, seria ótimo, mata... Morte as baratas. Falei isso no podcast. Se a cultura de bem-estar de insetos aumentar muito nos próximos anos, essa frase vai envelhecer mal. Mas uma coisa interessante que você está falando é que tem muita gente que trabalha com proteína de inseto, porque as proteínas são ricas, inclusive... Sim. Os tipos de proteínas têm muitos aminoácidos diferentes, que é uma coisa muito boa. Mas tem muita gente pensando hoje em fazer fermentação de precisão com proteína de inseto. Então, estuda a proteína de inseto, o que é bom de nutritivo nesse inseto, está produzindo a proteína para você usar como adendo para a produção de proteínas alternativas. E aí você não tem que comer o inseto. Porque, de novo, a gente come, né? A minha filha outro dia comeu um grilinho. Não, mas no restaurante. Não. Eu imaginei assim fazer um misturado de e faz um farol. Tem farol funcionar, juro, no norte de Minas. Mas aí, é legal. Vai ser tanto inseto, você produz a proteína no laboratório, vai ficar mais. Mas é possível, mas eu acho que assim, dentro dessa vertente do GFI, que ele propõe essa proteína alternativa, nesse aspecto de tentar criar uma proteína que mimetize muito bem a experiência do consumo de carne. Então, hoje, na cultura, talvez, não sei, talvez seja uma cultura ocidental. E o próprio GFI está preocupado com a ética no bem-estar animal. Aí ele vai mandar matar o outro animal? Pois mas aí gira em torno do argumento se inseto sente dor ou não. Se não sente dor, acho que a ética é um pouco mais maleável. Fazer uma pesquisa, eu posso ajudar nesse caso aí. Eu tive um estudante de iniciação científica, assim, tem um jeito de saber isso aí. De como é que funciona. Assim, a gente na bioinformática, a gente tem também umas ferramentas de mineração de texto, né? Você pega uns 3 artigos e ele lê toda a literatura para você, marca os genes, você faz uma rota metabólica, sabe como é que é, e aí depois vê a evolução das proteínas todas lá. Isso a gente consegue fazer.
Vou tentar dar uma olhadinha. Não é tão simples assim, mas também não é tão complicado, não. Quem sabe devo fazer é uma boa pergunta. Pergunta interessante. Eu saí daqui com várias coisas. Sobre isso, saúde. Outra pergunta no chat. No chat não. No presencial, no chat ao vivo. Vou fazer uma pergunta que eu tinha feito com a inscrição. O Brasil é o segundo maior produtor de carne do mundo e lidera na exportação de carne bovina. Como você vê que esse projeto pretende apresentar a proteína alternativa à população brasileira, que tem carne como parte intrínseca da cultura, de forma atrativa, ao passo que seja vista como uma outra possibilidade ao consumo de carne de abate? Eu tô falando demais, quem quer falar aí? O povo tá passando a bola. Fala então, João. Boa pergunta. Você é o porta-voz mesmo? Você é o garoto propaganda? Garoto propaganda, Não, mas eu acho que isso é uma boa pergunta. Eu acho que é uma pergunta que o próprio mercado está fazendo. Mas eu acho que, assim, a gente vê aqui no Brasil que, um pouco surpreendente, que foi o que eu falei no começo, o próprio mercado de agronegócio está investindo nisso. O mercado de agronegócio convencional, raiz, assim mesmo. Ele está investindo em proteínas alternativas. O agro é pop, está investindo em agricultura celular. Entendeu? Os irmãos também é do JB. Exato, é a JBS, que é a maior do mundo. Está investindo, a BRF também. Então pode falar todos os nomes de empresa aqui. Pode falar. Sadia, Perdigão, Pitipaf. Tá tudo, mas é sério, tá tudo investindo nisso. Tá tudo investindo nisso. Não. Dólar eu não sei. Tá tudo investido nisso. Então eu acho que assim, essa ideia, que eu acho que faz parte do All Protein Project, um conhecimento que ele é feito a partir de cientistas dentro da universidade, a ciência como uma instituição respeitada na população brasileira, estudantes animados, entusiasmados, que conseguem fazer isso e aproximar as pessoas de um jeito agradável e não abrasivo, para tentar trazer as pessoas para pelo menos entender a tecnologia. Você não precisa consumir, mas não causa câncer. Aqui, a gente tem o estudo, a Anvisa está analisando, não temos a Anvisa ainda analisando isso ainda, mas assim, a Anvisa vai analisar isso. A Anvisa é um órgão respeitadíssimo no mundo inteiro. O FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, é um órgão respeitadíssimo, já aprovou 2 empresas americanas. Então, acho que assim, existe uma resistência cultural, mas a partir do momento que a gente entende também a experiência de comer carne como uma experiência cultural também, e a gente está provendo uma carne que tenha também essa experiência, que é isso que a gente está tentando fazer, eu não vejo, assim, muitas barreiras para tentar chegar lá. Mas eu estou sendo muito otimista, eu sei que existirão. Então, acho que esse tipo de projeto aqui, que a gente está tentando fazer com alunos de graduação, com alunos de pós-graduação já está ficando um pouco mais caloso, né? O aluno de graduação está mais animado, né, Ítalo? Está mais calejado ainda, tadinho. Porque eu acho que ajudar a difundir essa palavra para ter mais pessoas a fim de trabalhar com isso, seja numa empresa, seja no resto da cadeia produtiva, seja na Anvisa, seja no Congresso Nacional, tanto você como consultor, seja numa indústria nova que está nascendo agora, ou seja no laboratório da professora Luciana. Então, eu acho que assim, isso aqui a gente está tentando expandir isso para ter várias pessoas tentando entender como é que funciona, porque se eu vou te falar, eu também não sei como que essa tecnologia funciona por completo. Eu tenho certeza que a Luciana não entende essa tecnologia por completo. Ninguém entende, então todo dia está aparecendo coisa nova, todo dia, então uma coisa que eu acho que a mensagem final, né? A ciência funciona, a ciência erra, mas ela tem mecanismo de autocorreção. Então, assim, se a Anvisa, o método científico, uma entidade famosa, uma entidade reconhecida, uma entidade séria, está aprovando isso, não tem por que o consumidor ter preocupação. Eu acho que uma outra coisa importante é que, assim, comparando, né? No caso da carne cultivada especificamente, não só de proteínas alternativas, mas especificamente quando a gente fala de carne cultivada, que é o produto que a gente vem trabalhando. Tem uma barreira, eu posso falar isso porque assim, na minha casa, às vezes eu converso, carne de verdade. Aí eu pergunto, mas o que é carne de verdade? Carne músculo. Mas eu estou cultivando músculo. Então eu acho que assim, a partir do momento que a gente informa as pessoas, constrói um produto mais próximo do real, né, do que tinha lá no animal, as pessoas começam a provar e esse produto tem um sabor, uma textura próximo daquele que você tem, você vai quebrando essas barreiras. É a mesma coisa. Hoje, quantas pessoas vegetarianas tem? Quantas pessoas comem hambúrguer, soja, isso, aquilo, outro? Na época, lá na década de 70, né, Miguel? Hoje eu vou falar. Eu era novíssima. Na verdade, meu irmão, que era totalmente lá, o hippie da década de 70, ele introduziu comida vegetariana lá na casa dos meus pais. Então, assim, isso é uma questão de costume, né? A gente vai, é a mesma história do grilo, etc. Você imaginava ir num restaurante em Belo Horizonte e ter uma pizza de grilo? Tem?
Tem, uai, eu fui lá. Eu achei que era sem querer. Eu achei que tinha um grilo lá, caiu. Ofereceu o grilo, ela experimentou o grilo. Falei, não, você experimenta primeiro, aí se você gostar, você pede a pizza de grilo, porque eu não vou comer. E ela experimentou, mas... Eu achei que era um restaurante um pouco duvidoso, que pulou um grilo lá no prato da Bia. Não, de verdade. Você acha que eu ia deixar ela comer um grilo? Vai, comeu sem querer. Então, assim, isso é uma questão de costume. Eu acho que as coisas a gente vai transpondo barreiras. Para o bem, a gente deve transpor, né? Eu acho assim, quantas pessoas eram resistentes à fertilização in vitro há 20 anos? E quantas pessoas hoje quantas famílias são agraciadas por essa tecnologia hoje? Então, assim, a gente está crescendo para ter 10 bilhões de pessoas. Vai ter gente nova, e sobretudo as pessoas mais pobres, não vão ter acesso a proteína de qualidade, valor nutricional de qualidade. Então, por isso que o mercado está acelerando para tentar desenvolver algo relacionado a isso. Assim, eu estou interessado em proteína recombinante expressa em micro-organismo, né? Comer micro-organismo é pior do que comer... Mas a gente come cerveja e iogurte. Então... A gente come cerveja. A gente bebe. Mas, assim, onde tem muito disso, né? Chama single cell protein, Índia. Os indianos estão enlouquecidos, porque como que eles vão fazer com comida daqui a pouco, né? Eles já estão lá, né? Já estão. A gente pegou, mas eles já chegaram em 2000. Então tem esse negócio aí de comer comida produzida por micro-organismo ou dar micro-organismo no lugar da plantação para ração, né? Substituir também, né? Porque aí você manda um fermentador, fermenta, sei lá, cana e tal, essas coisas, né? E tal. E aí também trabalha nesse tipo. Mas aí tem o esquema de você colocar proteínas recombinantes dentro disso e extrair e tal. Desenhar proteínas, né? Então, por isso fica aí a propaganda para os bioinformáticos também se envolverem, porque tem campo. Até dia 21 de setembro. Exatamente. Estamos encerrando aqui, então? Como é que é? Bom, vou agradecer aqui a presença de vocês aqui no LCC Podcasts. A sala está disponível para qualquer coisa que vocês quiserem pensar e voltar aqui também, introduzir, tá? Não custa nada, a gente abre para vocês também que tiverem alguma ideia legal. E acho que a gente vai fazer uns cortes também, né? O pessoal da equipe aqui do LCC faz uns cortes, a gente coloca nos cortes também, que às vezes a galera curte ver os cortes de 5 minutos, né? Que sabe como é que é, uns podcasts, né? Mas também esse grandão também fica lá disponível. E foi um prazer receber vocês aqui, super joia. Obrigada pelo convite. Obrigado. Vai ter comida vegetariana agora, só para quem está ouvindo. Então, a gente vai então para um coffee break aqui, né? Beleza. O Thiago, a gente encerra por aí, Thiago? Você está aí por aí para encerrar o YouTube? Estou aqui. Podemos encerrar? Podemos então. Obrigadão pela... Segue a gente no Instagram, @UFMG_Altprotein. Opa, Altprotein, @UFMG Altprotein, né? Isso, né? Beleza, joia. Valeu, gente. Até o próximo.